Muito bem, eu quero falar com vocês sobre a certeza da salvação. E por que que eu estou gravando um vídeo sobre a certeza da salvação? Porque eu tenho encontrado pessoas no ambiente cristão e até mesmo pessoas na igreja que já aceitaram a Cristo, que foram batizadas, que estão envolvidas no trabalho, no convívio da igreja ou até mesmo exercendo funções de liderança e não têm certeza de vida eterna. Ficam na dúvida de quando são confrontados, não respondem com segurança. Talvez alguém mais que já está um pouco distante, não está, ou mas já cumpriu essas etapas na vida cristã e fica assim, mas e agora? Será que eu perdi a salvação? Eu mereço entrar no céu? Eu mereço ter vida eterna? Bom, primeiro, nós não merecemos absolutamente nada. A salvação é pela graça, diz Efésios 2:8. Então não é mérito meu, é mérito do Senhor Jesus. E quando aquele que recebeu a Cristo, diz João capítulo 1, versículo 12, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus quando reconhecemos o senhorio de Jesus Cristo e também como nosso Salvador pessoal. Uma vez que você se torna filho, que você é gerado na família de Deus, não é? Você não perde mais a condição de ser filho de Deus, tá bom? Você pode perder a comunhão aqui, mas você não perde e perde a oportunidade de se desenvolver, mas você não perde a condição de filho. O Senhor vai tratar e vai estar sempre pronto para receber de volta. Agora, em relação à vida eterna, a Bíblia nos deixa muito claro, e é para ela que nós temos que olhar. Não são para as circunstâncias da vida ou situações, isso e aquilo, não. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? É necessário você ter convicção da sua decisão. Se você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor e seu Salvador pessoal, então é importante ter a certeza da salvação. E eu vou apresentar ao menos 3 razões que lhes asseguram, né, que nos asseguram da certeza da salvação. Mas para isso, vamos olhar para as Escrituras. E o primeiro texto que eu quero ler está na primeira carta, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 5, versículos 12, 13 e 20. Eu vou fazer a leitura desse texto assim: Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Observe, ele está falando de vida e é evidente que ele está falando de vida eterna, vida para sempre. Se você tem Jesus contigo, você tem a presença da vida e a segurança da vida para sempre. Versículo 13. Escrevi estas coisas, diz o escritor bíblico, escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Observe, não está escrito nesse texto aqui, o texto não mostra que é para quem ainda não sabe, quem ainda não crê, não é um texto evangelístico. Não, é um texto para aqueles que já declararam crer em Cristo Jesus. Esse texto foi escrito para a igreja. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Então, quem tem o Cristo, quem tem Jesus no seu coração, na sua vida, quem crê realmente nele, já tem a segurança da vida eterna. E o versículo 20 diz assim, desse mesmo capítulo 5: Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. Aqui, verdadeiro está com V maiúsculo. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Várias coisas importantes estão nesses versículos aqui que eu acabei de ler. Por exemplo, afirmando que Jesus é Deus e que a vida eterna está nele. E quem está nele, lógico, tem vida eterna. E quando se chama de Filho de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, é porque no momento da história, o Filho veio para cumprir a missão. E nós sabemos, foi morto na cruz, sepultado e ao terceiro dia ressuscitou e está na glória. Vive para sempre, porque Deus é eterno.
Então, estes versículos nos deixam com muita clareza, com muita tranquilidade e paz de que o Senhor não mente. Ele, o próprio Deus, nos dá a salvação. Ele nos entregou. Mas eu vou oferecer 3 razões para que tenhamos a certeza da salvação. A primeira razão se encontra, é evidente, sempre olhando para as Escrituras Sagradas, a promessa que Cristo faz, para a gente poder ter essa convicção, essa segurança de vida eterna. E como é que nós sabemos disso? Olhando para as Escrituras, no capítulo 5, versículo 24, do Evangelho de João. Evangelho de Jesus Cristo, conforme João escreve, capítulo 5, versículo 24, diz: eu lhes asseguro, quem ouve, está escutando? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Tem a vida eterna, é presente. Quando você crê em Jesus Cristo, a vida eterna já é fato nos seus dias para sempre, tá certo? Na sua vida. Então, não precisa ter medo do futuro, porque as Escrituras dizem que no futuro não vai passar por nenhuma condenação. Quem crê tem a vida eterna. Não passará, não terá no futuro nenhuma condenação. Isso é tremendo, isso é fantástico e a gente precisa ter essa convicção que a palavra de Deus nos dá. Então, a promessa é feita pelo próprio Deus. Por que temos que ter a convicção quando cremos em Cristo Jesus de que temos a vida eterna? Porque o próprio Deus fez a promessa, não é homem que fez. Foi o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Então, em segundo lugar, ou a segunda razão pela qual temos a segurança, a segunda razão que assegura a salvação, a vida eterna para nós, está no texto de Romanos capítulo 10, versículo 13, diz assim, o texto bíblico. Versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo diz isso aos Romanos, no capítulo 10, versículo 13. Então, aquele que pede, aquele que suplica, aquele que requer, aquele que reconhece, tem a vida eterna. Entregou-se a Jesus Cristo. Então, uma vez que você pediu, ele é fiel para conceder. Ele já pagou todo o preço para nós. Então, ela é acessível a todo aquele que crê. A salvação, ela é disposta ou disponível para todo aquele que crê, não é? Então, a promessa feita, como João capítulo 3, versículo 16, poderia ainda citar, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E a segunda razão é porque é acessível. Então, a primeira é a promessa, a segunda é porque é acessível àquele que manifesta confiança em Cristo Jesus quando invoca, aquele que clama, aquele que solicita, que pede, não é? Que suplica, invocar, que diz, eu creio. Então, creu, você recebe, por garantia. Ainda Atos, capítulo 2, versículo 21, reforça ainda mais esse texto, esse assunto, porque é praticamente a repetição do que Paulo escreveu, mas aqui Lucas registra, não é, no discurso de Pedro, que diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso independe da pessoa ser de uma nação ou outra, de uma etnia ou outra. Não, a salvação é para todas as pessoas. Ia colocando a mão na câmera ali. Então, a salvação é para todos aqueles que invocam, indistintamente. A salvação está disponível para todo aquele que crê, ok? Ela é acessível. E terceiro e última razão, ou seja, 3 razões suficientemente, assim, para termos a segurança da vida eterna, é que o Espírito Santo dá o testemunho. O próprio Espírito, ele afirma isso, ele confirma isso. Onde está isso, pastor?
está em Romanos, capítulo 8, versículo 16. O texto nos deixa, assim, muito tranquilos, porque é fantástico. Eu amo olhar para as Escrituras e comprovar o que as Escrituras nos apresentam. Veja, capítulo 8 de Romanos, versículo 16, diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo é Deus, o próprio Deus testifica, afirma, confirma que quando você crê em Jesus, você é filho de Deus e por isso é filho para sempre e vida eterna. Nos dá testemunho disso, ok? Não precisa ter medo. Quando você creu em Cristo Jesus, quando você entregou sua vida, o Espírito Santo de Deus veio habitar no seu coração. Efésios capítulo 1, versículo 13, diz que, tendo crido no evangelho da promessa, fostes selados com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo do Senhor habita no coração daquele que crê. Gente, não precisa ter dúvida sobre aquilo que a palavra de Deus diz. Você crê em Jesus? Glória a Deus. Você é um filho do Senhor. Você é um filho de Deus. Ninguém vai arrancar, nem da parentela, nem da família da fé, muito menos da vida eterna. Creia em Jesus Cristo, na palavra de Deus, que é o norte, que é o nosso manual de orientação nesta vida. Deus te abençoe.